Tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. O presidente Lula, durante uma reunião que sancionou projetos de clima e educação, reclamou da imprensa por causa das notícias tiradas de contexto sobre as suas declarações. Vamos ouvir. Eu penso que o que nós estamos vivendo é um momento político que a gente deveria refletir um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. Muitas vezes a gente, acompanhando a imprensa, acompanhando jornal, acompanhando internet, a gente tem a impressão que o país está, em guerra permanente. Que as pessoas estão em guerra permanente porque muitas vezes a mentira sobrepõe os fatos concretos que acontecem. Porque muitas vezes você está vendo um telejornal e o que predomina no telejornal não é a notícia completa, é uma frase da notícia tirada de contexto. Sabe, que de preferência, se puder fazer intriga, melhor. Se não puder, não tem problema. Foram poucas as manifestações sobre a frase de Lula na questão de agressão a mulheres. Uma das que falaram foi a secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura. Mas o que você espera? Que ela tenha se manifestado contra, repudiado a declaração do presidente? Nada disso. Ela defendeu, dizendo que Lula foi infeliz ao usar tom jocoso e fazer uma piada sobre futebol. Abro aspas. Entendo que a interpretação da fala do presidente esteja sendo equivocadamente distorcida por um deslize ao não finalizar a linha de pensamento no momento da entrevista. O que se vê é uma fala nitidamente contrária à violência, mas com uma lacuna na construção da frase. Fecho aspas. Ou seja, todo um esforço aí para defender o presidente de algo que ele disse. Ele falou exatamente isso. Não tem nenhuma reprodução indevida. Lula declarou e essa frase foi reproduzida, inclusive, de viva voz, com vídeo. Não foi uma entrevista apenas transcrita. Lula declarou, foi possível ver e ouvir o presidente dizendo isso, que homem não deve bater em mulher, reclamando que há um aumento da violência depois de jogos de futebol, apontando que há uma estatística que demonstra que há um aumento de casos de violência doméstica depois de jogos de futebol. Lula disse isso. E que a exceção é se o torcedor fosse corintiano. Se for corintiano, tudo bem. Não sei se foi uma tentativa de gracejo ou não, mas que falou, falou. Então, ao contrário do que está dizendo aí a secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura, o presidente disse isso. Não houve nenhuma distorção, nenhuma retirada de contexto. Está aqui o contexto, estou reproduzindo aqui. Foi falando sobre a violência depois de jogos de futebol. Está dado o contexto e mesmo assim continua lamentável a declaração do presidente, acompanhada do contexto, inclusive, ou não. De qualquer forma, não tem defesa para isso que falou o presidente. Deixa eu começar então ouvindo as mulheres da mesa, a Geise e a Ana. Que tal, hein, Geise? Gostou dessa defesa aí feita pela secretária de Mulheres do PT? Que nos diz? Que coisa, né? Agora sim, o Lula ele tem razão numa coisa. Ele falou assim, as frases do jornal são tiradas de contexto e aí parece que cria uma guerra no país. Exatamente o que fizeram no governo Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro trabalhava, eram tiradas todas as frases do contexto, principalmente em época de pandemia. A gente pode até aqui entrar na crítica no grau de comunicação do presidente Bolsonaro, se ele falhou ou não falhou em relação a isso. Mas o que acontecia, na grande maioria das vezes, não só no período da pandemia, mas durante toda a gestão do Bolsonaro, é que ele dizia uma coisa, era recortada do contexto e colocada para parecer que nós vivíamos num país muito fascista e de que o Bolsonaro era totalitarista e assim por diante, né? Então, assim, nisso ele tem razão. A grande questão é que isso não acontece no governo petista porque a gente sabe que essa velha imprensa trabalha praticamente em conluio. É como se fosse a assessoria de imprensa do governo petista, né? Basta a gente colocar aí em TVs privadas e ver assim, um show de horrores, ver os jornalistas explicando como a economia está ruim, como isso será bom para o brasileiro. Então eles trabalham, eles se comportam como se fosse uma assessoria de imprensa. Em relação especificamente a essa frase, a gente pode até entender que ele fez ali uma piada, né, em relação a isso, mas uma piada completamente descabida. Como já foi colocado aqui, não foi algo escrito por um jornalista. Tem um vídeo, ele falando com todas as letras. Eu posso ler a frase? Claro. Geise, eu estava reproduzindo de cabeça, peguei agora aqui exatamente para dizer com as palavras do presidente o que ele falou e aí você complementa na sequência. Eu vou abrir aspas.
Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste. Tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara for corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco. Eu lamento profundamente, então queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui. Fecho aspas, foi exatamente essa a declaração do presidente Lula. E aí você não vê nenhum tipo de movimento feminista, você não viu nenhuma militante falando, você não viu as ministras, né? Cadê a Simone Tebet, cadê a Aniele Franco, que tem muito essa bandeira feminista. A primeira-dama Janja? Exatamente, a Janja não falou absolutamente nada em relação a essa frase. E assim... É isso, é a famosa passada de pano. Por quê? Porque esses movimentos identitários nunca estão preocupados de fato com questões legítimas, com problemas sociais legítimos dentro da sociedade. Eles estão sempre preocupados em manipular parcela da população. E aí, só para finalizar a minha fala, é importante a gente lembrar sobre o filho do Lula. O nome dele é Luiz Cláudio e ele é corintiano. E a polícia então ela concluiu hoje, saiu uma notícia hoje dizendo que a polícia concluiu, né, o inquérito a respeito do filho do Lula, que estava sendo investigado por conta de agressão doméstica. A ex-esposa dele, o nome dela é Natália, fez em abril desse ano uma denúncia contra o filho do presidente Lula, dizendo que ela sofria agressões, tanto físicas quanto psicológicas. A polícia concluiu o inquérito e não encontrou nada que fosse o suficiente para indiciá-lo, né, para responder um crime. Então, quer dizer, se você é filho do rei, amigo do rei, você pode aí pisar em cima de todas as pessoas, que não existe pauta de mulher. Aí esquece o girl power, esquece o futuro é feminino, esquece tudo isso. E você pode esquecer tudo, porque quem manda é um homem branco, rico, hétero, cis, enfim, todas aquelas coisas que elas dizem. Bom, para que não reste dúvida, então, a gente já explicou o momento da declaração, eu já li exatamente o que disse o presidente, mas vamos ouvir agora, ver e ouvir nas palavras de Lula exatamente o que ele falou sobre os corintianos que podem bater em mulher. Quero dizer para vocês que é louvável, é extraordinário. É a primeira reunião que nós fazemos com o empresário que tem 9 mulheres. 9 mulheres. Sinceramente, é um marco histórico, sabe? É um marco histórico, e quem está falando com vocês, eu tenho dito o seguinte, é o presidente que depois do Dom Pedro II, que governou 69 anos, e depois do Getúlio, que governou 15 mais 4, eu sou o presidente com mais experiência nesse país, com mais reunião, e eu nunca fiz uma reunião com tanta mulher na mesa. Nunca fiz. E eu fico feliz porque a Janja vive me cobrando. Cada tira uma fotografia que percebe que na mesa só tem homem, ela chega em casa e ela me cobra. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Então esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Ana, vendo a declaração na íntegra, consegue ficar pior, né? Acho que teria sido melhor para o Lula se tivesse ficado do jeito que estava, né? Com a frase, segundo ele, retirada de contexto, só com aquelas aspas transcritas. Quando a gente vê a declaração na íntegra, não tem defesa, né? Só fica pior, realmente, porque até eu vendo aí o texto completo, ainda vem outras questões, né, na minha cabeça aqui. Mas, como a Geisa já falou, o Lulinha é corintiano, tá? Então tá liberado, né? É lamentável a gente saber que esse ser humano vai ficar aí na presidência da República até 2026. Nitidamente ele fez uma piada de mau gosto, né, com um assunto muito sério, como ele fez no Rio Grande do Sul, né, também sobre futebol, como ele riu durante uma entrevista no Rio Grande do Sul, na tragédia. Então, um assunto muito sério, e ele leva aí para o lado jocoso, e durante a fala dele depois, ele dá a desculpa de que ele é analfabeto. Né? Então, assim, aí ele pode. Mas como se diz, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco, a gente já falou aqui antes, se é para ser o politicamente correto, não pode ter esse tipo de falha, né? Não dá para fazer piada com coisas importantes e sérias. E outra coisa que eu queria mencionar, que eu vi aqui agora na reportagem, ele é o terceiro que ficou mais tempo na presidência da República, e hoje
Agora, esses dias, é que ele está fazendo uma reunião com 9 mulheres. É um machista. Né? Porque ele poderia ter proporcionado mais momentos assim, mais participação feminina nos 2 primeiros governos dele, nesse agora. Então, assim, se ele é o 3º presidente da República com mais experiência no Brasil, ele é um dos mais culpados de toda a situação, de todas as mazelas que nós vivemos no país, porque ele esteve muito tempo na presidência da República e continua agora, não consegue resolver nada, não entrega nada e é a primeira reunião dele, em tanto tempo de mandato, que tem esse número de mulheres. Então, assim, a gente vê mais uma falha no governo Lula. Exatamente, porque essa inclusão não é feita de forma natural, né? Exato. Não é algo que faz parte do protocolo e que é tratado com normalidade, elas não estão inseridas ali. Tem que ser criado um evento especialmente para reunir essas mulheres e para que se divulgue falando, olha, temos inclusão aqui. Elas não estão ali no dia a dia, pelo contrário, né? Lula trocou uma ministra do Supremo Tribunal Federal e indicou um homem. Sim. Vocês imaginem, vale sempre aquela ressalva, aquele parênteses que até fica chato, mas que é importante para que a gente perceba a diferença de tratamento, a desproporção que há. Imagine se Bolsonaro tivesse tirado a Rosa Weber do Supremo para indicar um homem. Nossa, mas não está indicando uma mulher, as mulheres estão perdendo representatividade. Com Lula essa crítica foi muito sutil, se é que apareceu. Na verdade, Brown, eu até acho que as pessoas devem ser colocadas nos seus postos, sejam eles quais forem, por competência e capacidade, não em função de gênero, cor, seja lá o que for. Mas como o discurso deles é esse, e acusando, né, as pessoas o tempo todo e criando leis e normas o tempo todo nesse sentido, porque o PT, quando ele começa, a vida partidária do PT é apoiada nos trabalhadores. Mas já faz tempo que os trabalhadores já manjaram que o PT não representa classe nenhuma de trabalhador. Né? Até vi uma entrevista essa semana antiga que diz o seguinte, que não era o Lula que liderava as passeatas, era o Ulisses Guimarães, né? Mas depois esse é outro assunto. Então, os trabalhadores a máscara já caiu. E aí eles elegeram essas minorias e esses discursos e essas bandeiras para poder continuar tendo algum tipo de discurso e sobreviver, né? São legítimas as bandeiras, né? A questão do racismo, da homofobia, do feminismo, todas essas bandeiras são legítimas, mas elas são distorcidas pela esquerda de uma forma e sempre acusando o outro, qualquer coisa que é falado, qualquer coisa que é feito, tem sempre acusação. Agora, quando são eles que fazem, aí tá tudo bem, aí ele é analfabeto, ele deu um deslize.